É óbvio que a gente não pode esperar nada quando vem desses personagens que apoiaram toda essa corrupção sistêmica, tudo isso que aconteceu, né, com o nosso país, essa roubalheira desenfreada, né, esse preço exorbitante de tudo que a gente consome, mas veja bem como estão sendo desenrolado e desenhada a coisa. A esquerda, os militantes de Inácio, botaram esses elementos para tentar detonar, acabar com a Andréa Saad, jornalista da Globo, né, que acabou denunciando, né, toda a situação que aconteceu na China. Reparem que tudo isso, né, que acabou surgindo, né, falou-se menos do irmão do Lula, do INSS, da roubalheira, porque já era para ter uma pancada de gente presa. Mas aqui a questão é, se você usar um batom, aí você vai para cadeia. Roubar desenfreadamente, ministros não dão um pio sequer, não falam nada. Mas se você portar um batom numa manifestação, prisão de imediato, né? Mas eu vou mostrar aqui o que eles estão fazendo com a jornalista e os ventos vêm mudando. Não sabemos o que vai acontecer, mas eles estão vendo a jornalista, a Andréa Saad, é uma das principais jornalistas da Globo. Inclusive, foi casada, né, com um integrante, né, muito importante lá na emissora, depois acabou não dando certo, tal. Ou seja, ela é uma peça fundamental da Globo, né? E os outros jornalistas estão vendo o que está acontecendo. A própria esquerda. Quem mandou? Vamos ver aqui e vocês vão tirando suas próprias conclusões. Quem é que mandou atacar a Andréa Saad, que soltou ali o barraco da Janja com todo, né, o pessoal lá na China. Vou mostrar tudo aqui. Vai compartilhando esse vídeo, solta o dedinho aí no like, tem muita notícia e informação. Já aproveita e se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Eu fiquei meses, meus amigos, estudando, me preparando, me aprofundando para poder trazer esse produto novo aqui para vocês. Eu fiquei alguns meses que eu estou sem passar novas formas de você poder trabalhar com as redes, que era justamente por isso. Lançamos um aplicativo novo para você trabalhar, para você conseguir fazer uma renda satisfatória. Tem muitas pessoas ganhando de 200 a 400 reais, tem outras ganhando até mais, né? Dependendo do conhecimento que elas já tinham aí com a internet, com as redes sociais. A gente sabe que se depender desse desgoverno aí, né, a situação vai ficar cada vez pior e a gente tem que procurar caminhos para a gente conseguir vencer. Eu fico muito feliz com os depoimentos que eu recebo aqui, né, nas redes sociais, através das pessoas comunicando com a gente, que elas conseguiram chegar lá. Eu quero que você veja o progresso dessa nossa amiga. Olha que bacana, meus amigos. Foi lá, batalhou e conseguiu vencer. Vejam. E até um mês atrás eu trabalhava como CLT numa farmácia do outro lado da cidade, antes de eu começar a trabalhar com esse aplicativo. Esse daqui. Olha, gente, eu queria mostrar para vocês o meu resultado em 7 dias de trabalho. Vejam. Antes, eu precisava pegar o ônibus, eu chegava na minha casa à noite, cansada. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, mas hoje tudo isso mudou. Hoje, olha, eu faço esse resultado que eu mostrei para vocês, gente. R$ 3.600 usando apenas o meu celular. É realmente fantástico. Uma ótima oportunidade para você também conseguir esse progresso. Se a nossa amiga que acompanha o nosso canal aqui há anos conseguiu, por que você não vai conseguir também, né, meus amigos? O sol nasceu para todos. Link aqui logo abaixo, não perca essa grande oportunidade, é rápido e você consegue fazer progresso ainda hoje, tá bom? O portal Tumulto BR, né, colocou: a esquerda está furiosa com Andréa Saad. Estão criticando até seu corpo. Essa é a esquerda que conhecemos, nunca foram democráticos, né? Eu critico muito a Andréa, se bem que eu acho ela, né, entre Natuza Neri, entre Daniela Lima, Miriam Leitão, até o cara de Fuinha lá, né, com toda certeza, ela tem uma capacidade muito maior. Aqueles são extremo militantes, né? Mas olha aqui que os caras estão colocando isso aqui dentro da própria página de esquerdista, esse pessoal da esquerda. Olha o que o cara atacando aqui, a Andréa.
André é uma deslumbrada que não tem qualquer escrúpulo em propagar mentiras sobre o governo do PT. E a André ainda que propaga mentiras, hein? Mais pano que eles passam pro Lula, né? Seu corpo esquálido, quase anorexo. O cara foi pro particular mesmo. E aí um bando de aloprados dentro do PT começou a colocar, né? Inclusive colocou até o camarote com a esposa dele, falando que André Saad, esse pessoal é incrível como eles são, né? Olha só, o camarote, né, que também não ficou nada contente aí com tudo que aconteceu na China, esclarecida a questão dela com Janja, inveja, falando que a André Saad está com inveja da Janja, que é recalque. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor, né? Olha aqui, ó. Que decadência também, hein, irmão? Precisar vir desmerecer a aparência de uma pessoa para defender sua ideia política. O pessoal aqui indignado com o cara fazendo isso, né? Se ela tá feliz sendo mago, qual o problema? Ainda muitas pessoas defendendo, que é óbvio. Isso aí é de uma baixeza gigantesca. A Daniela Lima, por isso que eu tô falando que tá mudando as coisas. A Globo não tem mais como, não sei, se bem que eles não têm escrúpulos, né? Colocar o carimbo por muito mais tempo. Tá aparecendo corrupção toda hora. Olha a Daniela Lima escrachando a Janja, a Daniela Lima. Esse incidente reforçou para o Lula uma percepção que a gente já tinha até trazido aqui, numa reportagem que, sinceramente, quando eu publiquei, houve uma repercussão amplíssima de algo que até as paredes sabem em Brasília. O ataque à primeira-dama, as críticas à primeira-dama são internos. Integrantes do governo, integrantes do Palácio do Planalto, integrantes da base aliada no Congresso Nacional e até integrantes do Supremo Tribunal Federal fazem críticas abertamente nos bastidores, entre eles a primeira-dama Rosângela Lula da Silva. A Janja é alvo de críticas e reparos há bastante tempo e isso acontece dentro do governo. O que o Lula está fazendo agora é buscar um culpado. Ele está, de fato, procurando o mensageiro, digamos assim, deste novo episódio. Se vai encontrar, não sabemos. Ele acabou encontrando, segundo a Folha, né, foi o Rui Costa, né, que acabou denunciando tudo. Esse outro jornalista também esculhambando a Janja, né? Esse é mais comedido. Antes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda, um tom de quem não gostei. Ou seja, ele esculachou a Janja lá. Ele não falou, olha, não gostei, não. Ele esculachou na frente de todo mundo a Janja. Imagina o clima lá dentro, hein? Do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem estava, olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento. Segundo os relatos que a Andréa obteve, eu também confirmei, não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra. E mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando. Ou seja, o Xi Jinping chegou, falou, opa, peraí, vai lá reclamar com o teu país, vocês são autossuficientes lá, vocês podem regular, se não tá bom para vocês, regule. Né? Como ele faz lá no país dele? Como se fosse fácil, né? Aqui no Brasil. Graças a Deus ainda não chegamos nesse ponto. Aí ela continuou falando. Ela não parava de falar. Ele falou assim, ó, deu um breve recado, ó. Fica na sua aí, né? Se porte, pare de dar esses bafão, não estamos gostando. E ela continuou. Rapaz do céu, mas... O constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira, porque todo mundo dizendo, uma viagem, sucesso total, todo mundo dizendo que os chineses estavam tratando o Brasil, os brasileiros, como aliados preferenciais, como se fossem dois países irmãos. Eles falam isso com a maior naturalidade, gente. Isso que eu fico incrédulo. País irmão com a China. Com a China.
tudo que aconteceu na pandemia. Agora vão revelando realmente a questão do laboratório, tal, onde surgiu. Os caras vêm aqui no nosso país, aqui, vocês viram aqui o vídeo que eu coloquei? Os trabalhadores lá na Bahia estão sem receber salários atrasados, tal, situação pavorosa. Eles estão achando que aqui virou realmente um quintal de não, um país irmão quimba. Eu lá quero ser irmão de China. Tá maluco? Cara, país irmão. Né? E de repente vem esse ponto negativo deste momento. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje, dos demais ela não participou, né? Ali não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros, se não era para participar, se ela decidiu não participar, ou se houve um pedido do governo chinês para que ela não estivesse presente. Sei que criou um climão danado, constrangimento muito negativo. Ministros passaram ali a evitar ficar próximo dela, mesmo porque depois ela também deu uma desaparecida ali. Os ministros não queriam mais nem ficar ao lado dela. Rapaz, olha que constrangimento, tudo isso vazando, tudo isso saindo. Esse desgoverno é uma catástrofe total, total. Isso é vergonhoso que nós estamos assistindo. Os caras começaram a pegar repulsa, não, ninguém mais queria ficar ao lado dela depois que saiu esse barraco, né, o xixizinho lá tal, desesperado, brigando, tretando ali, a esposa... Sem palavras aqui, porque a gente ouviu tanta besteira desses elementos falando que Bolsonaro era pária, que Bolsonaro fazia o Brasil passar vergonha. Nunca nós observamos isso, não só na gestão do presidente Bolsonaro, mas em qualquer momento da história brasileira nunca teve tanta falta de diplomacia. Cadê aqueles diplomatas ali que fizeram de tudo para boicotar Bolsonaro? É porque, para eles, a gente sabe muito bem qual que é o intento, qual que é a intenção deles. É realmente fazer o Brasil passar por esses esculachos que está passando. Né? Mas eles ganhando, e ganhando muito, muita grana. Da comitiva, e estão dizendo, André, que vai ser o grande assunto da volta para o Brasil. Imaginam. A volta é quase um dia de viagem. O avião. O Lula sabendo que foi o Rui Costa que acabou dando com a língua nos dentes para Andréa Saad. Imagine se eles têm cadeiras próximas lá na aeronave. Porque essa aeronave da FAB acho que não deve ter chuveiro, não deve ter cama particular, porque o Inácio gosta disso. Gosta de uma cama, de um chuveiro, para ele fazer aquelas coisas mais indecentes, né? Imagina um tendo que olhar na cara do outro, um tendo que trombar com o outro, tal. Você vendo que essa é uma crise gigantesca, não é uma crise qualquer, é uma crise estratosférica. Isso. E esse vexame que o Brasil passou mais uma vez, né, nas mãos dessa deslumbrada não é qualquer coisa. Tudo bem que é com um sujeito que peido furado não vale, que dizima o seu próprio povo, né, pela ideologia dele. Mas é um vexame de proporções bíblicas para um país. E é o nosso país que está sendo à mercê de todos esses absurdos aí. Agora os caras atacando a Andréa Saad, que é uma jornalista que, enquanto esses anos todos se passaram, sempre defendeu o Lula. Sempre. Não como Daniela Lima, não como Otávio Guedes, não como Natuza Neres, a gente tem que ser justo, não como esses personagens aí que fazem questão de explicitar, sou lulista mesmo. Mas se bem que até aqui a Daniela Lima soltando isso aí. Porque me desculpe a Andréia, mas lá não existe jornalismo há muitos anos. Há muitos anos. Que eles são militantes mesmo, eles pregam tudo que há de pior para nós mesmos como povo.
que no passado acompanhávamos, acreditávamos neles. Mas o presidente Bolsonaro, que a gente viu o único presidente honesto de verdade que surgiu no país, não, esse não serve. Serve esses personagens, fazendo todas essas palhaçadas. Brincadeira, né? Brincadeira. Compartilha esse vídeo. Compartilha, tá pegando, ó, tá um furacão lá dentro. Compartilha no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!